E vamos falar agora sobre a política da Paraíba. Ari Matheus Souza tem as últimas informações. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Muito boa noite para você, sintonizado no Itararé Notícias. O que estava se desenhando na última semana acabou se concretizando no fim de semana passado. Falo do embate judicial entre instâncias, esferas diferentes do governo. O governo da Paraíba, que decretou novas medidas na última semana com relação ao enfrentamento da Covid-19, e alguns governos municipais, como é o caso de Campina Grande, que também resolveu adotar decretos particulares localizados na perspectiva de enfrentamento da pandemia, mas em patamares considerados menos restritivos do que a opção feita pelo governo estadual. E no final de semana, o Judiciário em Campina Grande, em Bahia, Santa Rita e Cabedelo, esses três últimos municípios na região metropolitana de João Pessoa, os juízes apontaram na direção do deferimento dos recursos que foram apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, tornar sem efeito os decretos municipais, notadamente no que destoam em termos de suavização de medidas do decreto estadual. É uma peleja que foi adotada por alguns governos municipais, mas na essência sem muito razão de ser. Claro que os municípios têm as suas particularidades, mas nesse caso do enfrentamento da pandemia, essa questão já foi definida em termos de parâmetros de atuação pelo Supremo Tribunal Federal através do seu colegiado, do pleno, como se chama na linguagem jurídica. O que é que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Na existência de decretos municipais e estaduais em rota de colisão no que diz respeito aos conteúdos desses decretos, prevalece o mais restritivo, ou seja, prevalece aquele que amplia o alcance das medidas de natureza sanitária. No caso da Paraíba, o alcance mais restritivo é do governo estadual, e por essa razão essas instâncias da Justiça, Campina Grande, repito, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, acharam por bem, nos seus plantões judiciais no final de semana, tornar sem efeito os decretos municipais. As prefeituras, algumas delas, estão sinalizando que vão recorrer ao Tribunal de Justiça, mas é sempre bom ter em vista que o que baliza essa questão, insisto, é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Melhor seria canalizar forças no sentido da coesão de medidas para o enfrentamento, até porque já neste começo de semana, como apontam os números, a pandemia tem dado sinais de uma espiral em alta, mesmo com essas medidas restritivas, principalmente no que diz respeito à circulação das pessoas, adotadas pelos governos. Mudando de assunto, e de forma colateral à pandemia, a partir de amanhã a Câmara Municipal de Campina Grande passa a funcionar durante 15 dias de forma remota, ou seja, com suas sessões não presenciais. A decisão foi tomada no final de semana pela mesa diretora do Poder Legislativo de Campina Grande. Boa noite para você e até amanhã.